Dia 2 de outubro de 2024, ocorreu no hemisfério sul do nosso planeta um fenômeno astronômico muito interessante, o eclipse anular do Sol. Mas você sabe como funciona o eclipse? Acho que, a não ser que você seja um terraplanista ou more no mundo de Berserker, deve achar o fenômeno de eclipses fantásticos e belos, certo? Pois é. Esse fenômeno astronômico, de fato, é uma experiência única por diversas razões, como o fato de ser uma prova irrefutável do formato do nosso planeta, mas também porque podem gerar imagens belíssimas, como essa aqui do surfista brasileiro Ítalo Ferreira no eclipse do ano de 2023. Sério, essa foto dá uma bela capa de caderno, né não? Curioso é que esse fenômeno sempre foi retratado na cultura humana em diversas épocas do desenvolvimento. Para povos mais primitivos, o fenômeno tinha caráter divino, e certos rituais eram realizados e programados nestes momentos. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse fato não é o ritual em si, apesar de serem rituais até bem interessantes, mas o fato de que as culturas de mais de 2000 anos atrás conseguiam determinar quando iriam ocorrer eclipses. Uma precisão fantástica. Isso sem ter acesso ao nosso formalismo matemático e nossos conhecimentos físicos, hein? Tudo através de observação sistemática de eventos. Pois é, e você aí usando o ChatGPT para fazer conta de 1 mais 1, né? Mas afinal, como acontecem os eclipses? Esses fenômenos ocorrem quando existe um alinhamento orbital entre 3 corpos celestes, o Sol, a Lua e o nosso planeta, a Terra. Não necessariamente nessa ordem. No geral, existem 2 tipos de eclipses: os solares, no qual a Lua fica entre o Sol e a Terra, e o lunar, no qual a Terra fica entre o Sol e a Lua. Em ambos os casos, o que acontece é a projeção da sombra de um dos corpos na superfície do outro. Mas para que você entenda sobre esse lance de projeção, vamos ver como acontece o processo de formação de uma sombra. Para que uma sombra de um ente material aconteça, ele deve estar sendo iluminado por uma fonte de luz extensa. Os raios de luz produzidos pela fonte irão colidir com a superfície do objeto, parte dessa luz será refletida e a outra parte será absorvida. Inclusive é assim que conseguimos observar a cor de um objeto, hein? Se o ente material for opaco, ou seja, que não permite a passagem da luz em seu corpo, o local em que ele se encontra irá produzir uma região com ausência total ou parcial de luz logo atrás dele. Isso é o que chamamos de sombra ou umbra e penumbra. A sombra seria a região de completa ausência de luz e a penumbra a região com baixa incidência de luz. Ou seja, você tem ali, ainda tem ali uma parte mais escura, mas ainda assim tem um pouquinho de luz ali. No caso do nosso planeta, a fonte de luz extensa seria o Sol. E os entes materiais seriam a Terra e a Lua. Quando a Lua se encontra ao longo do seu processo de revolução entre o Sol e a Terra, ela irá bloquear a incidência dos raios solares em uma parte da superfície do nosso planeta. E haverá uma região de sombra, no qual dizemos que o eclipse é total, e uma região de penumbra, no qual dizemos que o eclipse é parcial. Devido à rotação da Terra e a própria movimentação da Lua, esse fenômeno não fica parado no céu, tá? Ele se desloca ao longo de uma trajetória, até que o alinhamento deixe de ocorrer. No caso do eclipse lunar, a situação é a mesma. Devido ao alinhamento, a Terra começará a bloquear a luz do Sol usado para iluminar a Lua e projetará a sua sombra nela. E, como eu disse, essa é uma prova bem conclusiva de que a Terra é redonda, né? Mas o curioso do eclipse lunar é que existem 3 subtipos: o total, parcial e o penumbral. O total acontece quando a lua cheia entra totalmente na sombra da Terra. O parcial ocorre quando apenas parte da lua cheia entra na sombra da Terra. E o penumbral acontece quando a lua entra apenas na penumbra gerada pela Terra e não na umbra. Legal, né? E você sabia que os eclipses que vemos atualmente são diferentes daqueles de milhares de anos atrás?
Isso acontece porque a Lua se encontra se afastando da Terra devido às forças gravitacionais. Isso significa que os tamanhos das sombras começaram a mudar ao longo do tempo. Inclusive, é por isso que temos o tal do eclipse anular, que nada mais é do que quando a distância da Lua até a Terra não é o suficiente para gerar uma sombra que possa cobrir totalmente a vista do Sol, gerando o famoso anel de fogo. Além disso, durante o período do eclipse solar, devido à baixa incidência de raios solares na superfície, existe uma diminuição na temperatura média daquela região. Gostou? Conhecia sobre os eclipses? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também considere se tornar membro aqui do canal. Você tem acesso a conteúdos antecipados, além de outras mordomias. Valeu demais, também ajuda bastante o canal, hein? Se quiser, entre no nosso Discord também. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto. E até!